vamos falar então de tipos de dados convencionais, também, que ao mesmo tempo a gente fala de escalas de medidas, então coisas que a gente pode encontrar nos nossos dados, certo? Então a gente vai ter uma introdução e vai falar dos tipos de dados aqui, né? E depois fazer um comentário adicional. Então o que acontece, né? Que, primeiro a gente tem que entender que se a gente quer olhar para um domínio, né? Olhar para um negócio, olhar para uma organização, né? E poder entender o que está acontecendo, a gente tem que medir, né? E uma medida, ela é um mapeamento, né? A gente olha lá para o mundo real, certo? E a gente mapeia no mundo formal. Muitas vezes, inclusive, essa medida é o que a gente chama de proxy, né? Quer dizer, eu quero saber o desempenho da minha empresa. Aí você olha para o faturamento. Cara, o faturamento é um bom indicativo de desempenho, mas talvez você esteja faturando muito e tendo prejuízo. Talvez se você faturar menos, você não vai pagar alguma coisa e possa ter lucro, né? Então, as medidas, elas fazem uma suposição sobre o mundo real e criam um mapeamento, né, matemático, né, que a gente falaria, né, no sentido matemático da palavra mapeamento, né, para um mundo formal onde existem relações, certo? E pode ser um símbolo, né, como, por exemplo, eu posso olhar para o mundo real e falar existem homens e mulheres, ou existem homens e mulheres e outros gêneros, né, eu posso escolher como representar isso, né, ou um número associado a essa entidade por esse mapeamento, né? E esse mapeamento ele segue algumas regras. Então a gente vai ver o que a gente está medindo, o que a gente está recebendo, né? Determinar essa medida, né? E a gente tem uma ideia básica, é o seguinte: se há alguma relação, né, empírica, lá no mundo real, que a gente diz que A é melhor que B, ou A é maior que B, ou A é mais pesado que B, então a gente espera que na medida M, a medida de A seja maior que a medida de B, né? Então, por exemplo, se eu quero colocar as letras em ordem, as letras do alfabeto, eu quero criar um número para cada uma, como a gente faz no código ASCII, né? A gente espera que siga a ordem alfabética, né? Então, a letra Z tem que estar no nosso número, tem que estar depois da letra M, de alguma maneira. Então, essa relação, a medida é útil, né, quando ela mapeia a relação empírica. Claro que algumas vezes não existe essa relação empírica, né? Então, quando a gente determina o sexo ou o gênero, essa relação não existe. Então, a gente não vai esperar que ela exista. Se a relação empírica existe, né, uma cidade é mais longe que a outra, né? Um saco é mais pesado que o outro. Então, na relação numérica deve mapear isso, quilos, né? Ou metros da distância das cidades, ou quilômetros, do que a gente for. Então, as medidas são criadas, né? A gente olha para um objeto ou para uma coleção de objetos do mundo real e a gente quer compará-los, a gente quer separá-los de alguma maneira, então a gente busca um atributo mensurável, né? Ou pelo menos um atributo que eu possa achar aquela divisão que eu quero ou aquela ordenação que eu quero. Então eu olho para o atributo, por exemplo, a altura de pessoas ou a temperatura do forno, né? E eu identifico relações empíricas para o atributo. A pessoa, realmente, quando eu olho a altura das pessoas, uma pessoa é mais alta que outra, né? Uma pessoa o forno é mais quente que outro, né? Ou uma cidade é mais distante que outra. E aí às vezes eu vejo essa medida ali, né? E eu acho que tem alguma proporção importante. Então a gente identifica essas relações numéricas correspondentes a cada relação empírica, né? E define como é feito o mapeamento e vai transformar nisso, por exemplo, numa balança, né, que vai fazer isso para a gente, um objeto, né? Ou vai transformar isso numa régua que a gente vai usar para medir, ou vai mapear isso num termômetro, né? E aí a gente vê, né, que se aquele aparelho que a gente criou, ou aquela prática que a gente criou para medir,
se ela preserva as relações numéricas, né? Preservam as relações empíricas. Então, também existem medidas diretas, né, que elas não envolvem outro atributo, né, ou uma entidade além do medido. Né? Então, por exemplo, o peso, né? Ou a massa, né? A largura, comprimento. Né? A gente faz só uma medida, né? Só tem aquela entidade. Né? E também existem medidas indiretas. Né? Por exemplo, eu posso querer saber a densidade. Então, para saber a densidade, né, eu não tenho um medidor de densidade. Mas é importante para mim saber a densidade, por algum motivo lá do meu projeto. Então, lá a gente viu, mas densidade eu posso medir a massa, posso medir o volume e ter a densidade média aqui do meu objeto. Então, cada medida, né, ela tem algumas propriedades, né, algumas dessas propriedades. A primeira é a identidade, ou seja, cada valor tem um único significado. Então, se eu faço uma medida, a gente não espera que a gente tenha duas medidas com valores diferentes que sejam a mesma coisa. Okay? Lembrando que essa medida pode ser uma classificação. Né? Eu posso falar homem, mulher, vermelho, azul, amarelo. Então, eu não espero olhar uma coisa que é vermelho, segundo a minha medida, segundo a minha métrica, né? E uma coisa que é amarelo e falar, é a mesma coisa. Porque a medida, ela cria essa identidade, ela cria essa separação, certo? Ela pode ter, então a medida sempre tem essa identidade. Isso aí não dá para não ter na medida, ok? Ela pode ter uma magnitude. Né? Magnitude significa que tem pelo menos uma relação de ordem. Então, deixa eu pensar aqui numa coisa que a gente tipicamente faça uma relação de ordem. A gente usa muito, né, nas pesquisas do IBGE, nas pesquisas sociais, a classe social. Né? Então a gente supõe A, B, C, D, E, né? A gente sabe que quem está na classe A, ela tem uma renda maior de quem está na classe B, que tem uma renda maior que tem na classe C, ou possui mais riqueza, né? Depende do que está sendo medido naquela definição de classes sociais, possui mais bens. Né? Então, nesse caso, né, a gente tem uma relação de magnitude. Obviamente, a gente pode ter distâncias, tem uma relação de magnitude. Depois, a gente pode exigir intervalos iguais, né? Ou seja, dar um significado para a diferença entre dois pontos da medida, certo? É um passo a mais. Então, nós temos aqui, por exemplo, as distâncias, as temperaturas. Né? Então, de 12 graus para 24 graus, sobe 12 graus, de 24 para 25 sobe 1 grau, e esse grau tem significado. E depois disso, nós temos a existência de valor de zero real, que vai nos levar a poder trabalhar com. Também nós vamos ter razões, né? Mas algumas medidas que o zero significa alguma coisa. Né? Então, nós temos a distância zero, significa que está no mesmo ponto. Né? Dois objetos que têm uma distância zero, ou percorreram zero, significa que não saíram daquele ponto inicial. Né? Já algumas coisas, por exemplo, grau centígrado, né? O zero ele é arbitrário, né? Ele não é real. Já grau Celsius, né? O zero é real. A gente pode medir lá e encontrar um zero real, que é quando as moléculas estão paradas. Né? E as medidas, elas foram evoluindo ao longo do tempo. Né? E isso aí, a um certo ponto, levou a uma ciência, que é a metrologia, esse golinho vai lembrar para lembrar o nome, né? A metrologia, que vai entender a medida e como se processam todas as medidas. Então, a gente tem lá em antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, rankings. As pessoas só sabiam que uma coisa era mais quente que a outra. Né? Só em 1600 aparece um instrumento, o primeiro termômetro, que mede que algo é mais quente que outro. Em 1720 aparecem termômetros que medem temperatura, né? Se não me engano, o primeiro termômetro foi o termômetro de álcool. E aparece a escala Fahrenheit e a escala Celsius logo depois, né? E em 1854 aparece a escala Kelvin, que mede um zero absoluto, né?
E temos razões. Porque você, por exemplo, na escala Fahrenheit e na escala Celsius, você não pode dizer que está fazendo o dobro de calor. Né? Ah, se está 12 graus, eu vou para 24 graus, então está o dobro mais quente. Não, está apenas 12 graus mais quente, mas você não pode dizer que aquilo é o dobro de nada, né? Não é um dobro de energia, não é um dobro de nada. Quando você vai para a escala Kelvin, aí você vai ter o dobro, vai valer a relação dobro. Então, as medidas elas podem ser divididas em dois tipos de medidas. As medidas categóricas, que eu separo em categorias coisas, né? E elas podem ser nominais. Nominais significa que essas categorias não têm ordem. Ok? Então, o nosso exemplo, sexo, gênero, vamos pensar, talvez cor, né? Apesar de cor ter a frequência, mas pode não ser importante a frequência naquele domínio. Estado em que nasceu, né? A gente pode medir certas coisas, né? E elas não vão ter ordem. Então, elas são chamadas de nominais. Eu coloco um rótulo naquilo ali para separar dos outros, né? Separar em grupos, normalmente. Né? Se eu coloco ordem nisso, né? Eu crio categorias ordinais. Né? As categorias ordinais, a gente já falou aqui de classe social. Né? Eu posso falar de. Agora eu estou demorando para demorar as ordinais aqui, mas vamos ver aqui uma ordinal que eu consiga me lembrar. Eu posso separar as coisas em intervalo. Vamos ficar ok. Daqui a pouco elas aparecem e meu cérebro vai voltar a funcionar. Né? E aí depois, então essas categorias ordinais têm a característica seguinte: eu não posso comparar a não ser dizer que é maior ou menor. Ok? Eu não posso dizer essa aqui se A é maior que B e B é maior que C, eu não posso dizer que A é 2 vezes maior que C. Ok? Que a distância de A para B é igual à distância de B para C. Eu não posso falar essas coisas. Eu posso falar que ela é mais alguma coisa ou menos alguma coisa em relação a outra. Então, eu só posso comparar, e posso comparar todos. Né? Eu posso comparar qualquer par que eu pegar ali nas minhas categorias, né? Eu posso pegar. Por exemplo, eu posso ter aqui as categorias de aprovação do presidente. Né? Então, eu tenho lá, eu reprovo totalmente, reprovo parcialmente, sou indiferente, aprovo parcialmente e aprovo totalmente. Então, eu faço uma pergunta. É claro, quando eu faço a pergunta, não são só rótulos nominais. Né? Existe uma ordem de quanto você gosta, né? Do lado não gosto muito até eu gosto muito. Mas eu não posso dizer que a distância, né, entre não gosto muito e só não gosto e estou em dúvida, né, que elas são iguais, certo? Então eu não posso subtrair essas coisas, por exemplo. E aí depois a gente passa para o. Então as categóricas, elas têm lá o seu grupo próprio, né, onde eu posso fazer apenas algumas operações. Depois eu mudo para as medidas onde os números fazem sentido. Então são as métricas, as medidas que têm métricas realmente, e elas são intervalares, ok? E aí significa como o grau Celsius, que eu posso considerar os intervalos, né, como valendo a mesma coisa. Então, 2 graus de diferença entre 20 e 22 é a mesma coisa que 2 graus de diferença entre 30 e 32. Tá? E as de razão, quando eu posso falar de ser o dobro, né? Então, a distância, o peso. Né? As medidas até que nós usamos muito, né? Elas são de razão. Se então uma coisa pesa 10 e a outra pesa 20, né? Eu posso dizer que ele é o dobro do peso. Né? Se uma coisa está a uma distância de 1 km e outra a 2 km, é o dobro da distância. Né? E caracteristicamente, o zero tem que fazer sentido nas métricas de razão. Certo? Então vamos olhar primeiro, né, os dados nominais. Né? Então, nas medidas onde os dados são nominais, né, os valores são apenas rótulos. A gente apenas está dizendo, ó, vou botar isso aqui numa classe, numa caixinha, isso aqui em outra classe, em outra caixinha. Tá? Exemplo, né, homem e mulher, que eu estou usando muito. Né? Característica, você não pode fazer uma operação aritmética. Então, se eu quero saber se a minha turma
Eu não posso, por exemplo, calcular o sexo médio da minha turma. Eu não posso calcular a cor média de um vestido, certo? Até posso, né? A gente depois vai ver, mas se eu estou usando cores como os rótulos apenas, eu não posso calcular isso, né? Não existe. Minha turma é contém 0,25 homens. Né? O sexo médio da minha turma é 0,25 alguma coisa. Eu não posso falar isso, certo? A turma também não possui ordem. Eu não posso dizer que homem é maior que mulher ou mulher é maior que homem. Então, para essas representações nominais, qualquer representação simbólica, vou ligar o ar aqui, né, ou qualquer representação simbólica ou numérica é válida, né? Porém, se a gente escolher um número, a gente tem que saber que não há uma noção de grandeza. Temos uma pergunta aqui do Felipe. Vamos lá, Felipe. Na verdade, é mais uma observação do que uma pergunta, né? É que você falou que sobre eu não posso dizer que tem mais homens do que mulheres ou mais Não, você mulheres do pode que dizer que tem homens numa mais turma. homens do que mulheres. Você não pode dizer que tem 0,25 homem. Certo? Você não pode medir isso. Você pode comparar. Tem Hum, mais um ou mais o outro. Você pode fazer. Tá? Você você pode pode fazer a contar. contagem, tá? Isso, você pode contar. Nas categorias nominais, a verdade é isso. O máximo que você pode fazer é contar. A gente vai ver ao longo dessa aula que às vezes, na literatura, as pessoas fazem coisas que, pela teoria, está errada. Ok? Em certo momento, eu devo comentar isso nessa sequência de slides. E aí elas falam, mas como os números são muito grandes, a gente pode aproximar uma medida ordinal com uma medida intervalar. Né? Eu discordo. Assim, tem uma discussão na área de metrologia, ou na área de medidas, ou na área, né, sobre isso. Tá? Tá, Mas tá. então, o que a gente pode fazer com a nominal? Tá? Né? A nominal, a gente não pode considerar as classes, né, como valores, tá? Normalmente, como o 0, 1 não faz sentido, né, a gente não pode. Desculpa, aqui está errado. Não podem ser determinadas valores sobre as classes. Exatamente. Essa frase não está muito bem explicada, não, exatamente o que eu falei agora. Vamos botar uma aspas aqui, porque eu estou querendo dizer exatamente que eu não posso fazer operações. Né? Certas operações não podem ser feitas. Tá? Então, como não interessa o número, geralmente a gente não usa número, né? E a gente pode fazer o quê? A gente pode saber qual é o mais frequente, que é a moda que chama. Tá? Eu posso falar, as minhas turmas de computação, por exemplo, tem mais homens. Porque eu vou lá medir todas as turmas, eu conto, eu posso contar, eu posso ver o percentual total, do total, né? E eu falo, ó, em média, tem 80% de homens, na turma de computação tem mais homens. Se eu for lá na psicologia, em média, tem 80% de mulheres, né? Então tem mais mulheres. Eu posso fazer isso, ok? Então, quando eu faço uma análise nominal, ele tem uma característica normalmente qualitativa, né? Apesar de eu poder fazer análises quantitativas com isso. Tá? E ele não tem ordenamento. Tá? E tem um dado especial que é quando só há duas categorias. Então tem muito trabalho em cima de divisões, né, onde tem duas categorias, que basicamente é gosto, não gosto, sim ou não, pertence, não pertence a um certo conjunto. Ok? Então, exemplos de dados nominais. Né, cor de roupa, sexo, gênero, partido a que pertence, né, em quem vota. Eu não posso falar, né? Essa eleição vai dar 0,32 Bolsonaro. Né? Não posso falar isso. Né? Vou dizer, olha, eu posso contar, sei lá, né? Estamos assim na ordem de 48%, acho que é isso agora, vai votar no Lula, sei lá, 26% vai votar no Bolsonaro, 4% vai votar no Ciro. Eu posso fazer isso, que é uma porcentagem, não tem problema, tem relação com a contagem. Ok?
em quem vota, né? Qualquer coisa que a gente escolha, rótulos. Então a gente faz essa transformação, né? A gente tem uma transformação do qualitativo para o quantitativo apenas por meio da contagem. É isso. Então aqui a gente tem, Estado Civil, olha, eu tinha esquecido isso, né? Então eu posso ter uma tabela, né, onde eu vou lá e ver o Estado Civil, marca aí seu Estado Civil na sua base de dados. Então tem solteiro, casado, divorciado, viúvo e outro. Aí as pessoas respondem lá, né? 125 solteiros, 175 casados, 50 divorciados, 75 viúvos, 75 declararam outro. Então eu posso calcular o percentual. Ok? Então, isso aqui já é uma visualização. A gente vai falar agora nessas aulas muito de visualização. Isso aqui é uma visualização válida para dados nominais, medidas nominais. Raramente a gente vê erros com medidas nominais, porque naturalmente elas não se impõem como erro. Tá? Ou seja, os erros aparecem na análise, os erros teóricos, vamos dizer assim, né, já que há uma controvérsia, né, geralmente os erros aparecem a partir dos ordinais. Porque aqui todo mundo meio concorda, olha, não dá para tirar uma média, né? Eu não posso falar, em média as pessoas são divorciadas, certo? Não faz sentido isso para a gente. Então, nossas visualizações elas aparecem agora, né? Ó, eu tenho dado nominal. Como é que eu devo ver? Basicamente, a mais recomendada são as visualizações por coluna, né? Por a frequência ordenada, possivelmente, né? Veja como qual é, não importa qual é a ordem, eu posso ordenar, aqui devia estar ordenado por frequência, tá? Tá erradinho aqui a ordem aqui. Ou que as pessoas não recomendam o uso, aqui é 35%. Né? Os especialistas em visualização não recomendam o uso, mas as pessoas entendem bem os gráficos de pizza. Né? Principalmente se são poucas classes. Né? Como estão divididos os eleitores? As pessoas rapidamente entendem isso aqui. Né? Mas, na verdade, recomendam muito usar mais esses gráficos de frequência. Aqui devia estar ordenado, tá? Aqui o outro devia estar na frente do viúvo. Né? Principalmente de forma ordenada. Porque não importa a ordem com que a gente mostra as colunas, porque eles não têm ordem mesmo, então é comum a gente mostrar por ordem de frequência. E aqui tem outras visualizações mais sofisticadas, tentando mostrar mais de um dado. Essas aqui são bem legais, né? Não são tão. Veja só, essas aqui são as simples, são fáceis de entender. E a gente está começando a falar de visualização, tá? Vamos pensando nisso. Mas aí, quando eu quero mostrar mais de uma coisa, começa a ficar complicado usar esses gráficos. Então, a gente tem outros tipos de gráfico. Né? Então, do R, por exemplo, né, que é uma linguagem de programação que atende muito a isso, a visualização, né, ligada para os estatísticos. Né? Aqui eu mostro qual é a quantidade, né, e o valor, né, o que tem mais. Então, vamos ver. Aqui são as atividades. E aqui é quem faz a atividade em casa. Né? Então quem faz os reparos? Prioritariamente, né, os maridos. Né? Então, né, eu posso olhar. Que é mais que é as atividades mais divididas? Eu posso olhar aqui, né, rapidamente e ver. São é a direção. Na verdade, aqui está usando dois códigos, aqui está usando dois códigos para a mesma coisa. Tá? Que também é uma coisa interessante na visualização. Né? Aqui eu tenho dois códigos da mesma coisa. Tá? Por que é interessante na visualização isso? Porque algumas pessoas elas veem em cor, mas outras não. Né? Então aqui eu tenho uma contagem, né, em grupos, né? Provavelmente teria que somar sempre
160 ou algum valor que eu saberia da pesquisa, né? Quantas respostas foram dadas, né? Quem faz as compras? Normalmente fazem juntos, né? Então, rapidamente eu olho pela cor ou pelo tamanho. Se ficar só o tamanho, talvez fosse mais difícil, né? Por exemplo, diferenciar esse aqui desse aqui, né? Ah, as férias, tem gente que passa as férias separado, né? Para as férias normalmente junto, né? A lavagem de roupa geralmente é a mulher que faz, né? Não sei que país é esse, não tenho, peguei só os exemplos do R. Mas tem o link aqui, né? Aqui nós temos uma tentativa de ver, né? Ao mesmo tempo, por gênero, né? Tem aqui, né? Na verdade é por sexo, né? E eu tenho aqui a cor do cabelo e dos olhos, certo? Então, os olhos são. O azul tá marrom, não foi uma boa escolha, né? Olha só, essa apresentação que não fui eu que fiz, eu peguei, ela tá errada, né? Porque eu devia botar aqui a cor dos olhos, né? Não tem sentido eu falar que marrom é azul, azul é amarelo, cinza é cinza e green aqui tem um erro de visualização, ó. Erro na criação das cores. E aqui eu vejo como elas se distribuem, né, em relação à cor de cabelo, né? Então eu posso olhar, né? É difícil descobrir aqui, por exemplo, quem tem a cor de cabelo que tem mais, não é tão claro, né? É difícil comparar, talvez, entre pretos e louros, né? Se bem que aqui tem, entre as mulheres tem muito cabelo louro aqui, né? Mas eu consigo ver, ó, entre quem tem cabelo marrom, que a gente chama castanho, né? O cabelo castanho, a maioria tem olhos castanhos também. Aqui eu tenho novamente esse mesmo gráfico, né? Mostrado de outra maneira, certo? E ainda assim esse mesmo gráfico mostrado de outra maneira. Ó, tem aqui olhos, né, e cor do cabelo, e aqui eu entendo a proporção perante a população. Veja que nesses dois aqui é muito difícil entender a proporção desse aqui. Nesse aqui é difícil entender quantos desse aqui, né, em relação à população. E aqui é mais fácil de entender. Poxa, né? Olha só, os cabelos castanhos claramente tem mais, né? E entre os castanhos, né, eu posso analisar aqui, né? Esses aqui e esses aqui e tal, né? São grandes, né? E essas coisinhas aqui, esse cara aqui é pequenininho. Então, olha aqui, quem tem menos em relação à população, né? São os pessoas de cabelo preto, olhos azuis, né, do sexo feminino. Então a gente vai aqui, ó, cabelo preto, olhos azuis, que são pô, isso é horroroso, né? Que são os amarelos, né? Do sexo feminino. Isso aqui devia ser o menor número, né? Mas aqui tem mais. Ok. No Excel existe uma coisa chamada Pivot Graphic, né? Que a gente pode rapidamente usar isso aqui. Então a gente tem essa opção, né, no Excel, que é o Pivot Graphics, que é bem interessante de trabalhar, e a gente vai tentar fazer isso na planilha do Google, né? O Google Sheets. No Tableau, né, que é outro software bastante interessante, né, ele permite fazer, apesar dele desaconselhar o uso de tortas, né, eu consigo dizer, a maioria das pessoas, eu olho rápido aqui, né, tem cabelo castanho e olhos castanhos. E a maior parte das pessoas de cabelo castanho e olhos castanhos são as mulheres, né? Depois eu olho rápido aqui e vejo, olha só, olho louro tá difícil, né? O olho é azul. Olho azul e cabelo louro, né? Bom, isso aqui deve ser, né? Deve ser pintado, né? Porque tá muito alto. Mas ok, vamos. Então a gente tem essa visão, né? Mesma coisa aqui, né? Aquele diagrama mais detalhado aqui.
Ah, aqui já melhorou aqui é a cor do cabelo, né? O cor do cabelo aqui já está melhor, aqui já está a cor do cabelo castanho, louro, preto e ruivo, já faz sentido. Então a gente olha aqui, né? Ah, cabelo castanho, quem tem mais aqui? Ah, eu vejo aqui, cabelo castanho, né? Com olho castanho, né? Cabelo louro, com olho azul, maior ainda, né? E a gente pode trabalhar. Quando a gente tem mais de uma medida também desse tipo, né? A gente pode olhar, né? é, Aqui já tem alguma medida numérica, né? Mas eu tenho termos diferentes. A gente pode usar para separar os nossos atributos nominais, né? Então aqui os nominais estão sendo usados para separar, né? Então aqui eu tenho, no meu mercado, né? Eu tenho baking goods, coisas de padaria, laticínios, saúde e higiene, né? Carnes, né? E aqui eu tenho pontos que marcam outros dados que são numéricos realmente. Então a gente viu algumas utilização, né, separação, classificação, média e contagens que a gente pode fazer com os nominais. De certa maneira mais sofisticados, onde a gente vai poder trabalhar melhor, nós temos os dados ordinais, que são rótulos ordenados. Eles ainda são rótulos, mas então você pode trocar à vontade, pode chamar de A, de alfa, de beta, qualquer coisa que você queira, mas sabemos que algo é maior ou menor, mas não podemos quantificar quantos, né? Então, por exemplo, a gente usa muito uma coisa que chama escala de Likert, né? Então, o Likert que inventou essa escala, né, é uma escala que normalmente tem 5 pontos, algumas vezes 7 pontos, poderia ter qualquer tamanho, e mas normalmente é usado com 5 ou 7, né? E ela trabalha também com uma afirmação, né, dizendo se você concorda totalmente com ela ou discorda totalmente e as coisas no meio, né? Então, por exemplo, eu posso perguntar, né, se o website tem uma interface amigável, se ele é fácil de navegar. Então, eu faço a afirmação, né, e o nosso entrevistado, né, ele vai dizer, né, que concorda fortemente, concorda, neutro, discorda ou discorda fortemente, né? Então, você concorda com a privatização do Banco do Brasil? Então, posso marcar alguma coisa aqui, né, assuntos de hoje no jornal. Também escalas de frequência, que são muito semelhantes às escalas de Likert, né? Onde você diz, né, quantas vezes você faz algo, né? Por exemplo, quantas vezes você joga um videogame por semana, né? Então a gente pode ir sempre, frequentemente, algumas vezes, raramente ou nunca. E isso aí vai levando a outras escalas, né, mais genéricas, a frequência, né? Quantas vezes você acessa a sua conta do Facebook, né? Toda hora, todo dia, toda semana, todo mês, todo trimestre, todo semestre, anualmente, né? Ou comparações também, isso é superior, igual ou inferior, né? Então eu posso perguntar para você, você comprou, né? Você usava a Oi, passou para Vivo, né? Você acha que o serviço é melhor, igual ou pior, certo? Então essas escalas ordinais, elas parecem muitos em formulários, né, que você faz perguntas. E aí tem a grande complexidade, né? Que eu falo, a grande controvérsia. Mas aí eu vou fazer uma média, não vou, posso ou não posso? Né? Vamos ver. Né? Ou ranking forçados também, né? Coloca aí a sua ordem de preferência. Né? Você prefere o módulo A, o módulo B, o módulo C, o módulo D, o módulo E, né? Você prefere. Bota em ordem de preferência os seus candidatos a presidente, os seus candidatos ao CAINFO, né? Os pratos servidos no burguesão, né? Você prefere a carne, o peixe, o frango, o vegetal ou o vegano, né? E nós seguimos assim, né? E aí acontece o seguinte: para esses objetos, né, existe uma coisa chamada estatística não paramétrica, ok? Então, na verdade, a gente pode fazer algumas operações, por exemplo, comparar se as opiniões de um certo grupo de pessoas são iguais a um certo grupo de pessoas, baseadas apenas na ordem.
né, sem querer saber o valor real, ok? E a gente pode fazer duas operações de medida de tendência central, que elas são muito importantes, né? Eu posso calcular a moda, ou seja, o mais frequente, ou a mediana, que é o valor central. Tá? Deixa eu ver se eu tenho algum desenho aqui da mediana. Né? Então, por exemplo, se as pessoas voltar aqui atrás, né? Eu tenho essas opiniões, ou eu tenho aqui essas frequências. Né? Então, se eu tenho aqui 10 pessoas falaram nunca, 20 pessoas falaram raramente, 5 pessoas falaram algumas vezes, 30 pessoas falaram frequentemente e 5 pessoas falaram sempre. Né? Aí eu somo aqui, né? Eu tenho 30, 35, 70. Né? Metade de 70 é 35. Né? Então, o meu valor do meio, né, é 10, 20, 35. Ah, eu escolhi um número ruim, então vou dizer que eu tenho 71. Ok, 71. A metade, o do meio, o valor do meio é o valor 36, né, que tem 35 para um lado e 35 para o outro. Então eu vou lá e calculo 35 para um lado, 35 para o outro. Opa, meu valor do meio é F. Então minha mediana é frequentemente. Se for par, é 35,5. Né? E aí eu fiquei bem nesse buraco aqui que é ruim, né? Por isso que eu botei mais um. Né? Que eu teria que escolher um, seria meio arbitrário. Mas então, aqui no nosso caso, a mediana seria o valor 36, o valor do meio. Então é bom fazer um experimento com perguntas ímpares, né? Para você ter sempre uma mediana, não cair nesse risco do péssimo exemplo que eu dei, né? E calcular. Então a gente tem que ter cuidado, porque essas escalas ordinais são muitas vezes associadas aos números. O que é isso? O cara vai lá, né? E para fazer uma conta fácil, ele fala, né? A gente escolhe minhas letras aqui. Minhas letras eram NRAFS, né? NRAFS. Aí as pessoas falam, isso aqui é 0, isso aqui é 1, isso aqui é 2, isso aqui é 3, isso aqui é 4. Né? Então eu faço a média e a média vai dar, aqui no caso daria 3. Dá 3, sei lá. Então a média é frequente. Isso, não, isso aqui teoricamente é errado. Tá? Você não pode fazer isso. Porque não tem proporção. Eu não sei que nunca é um a menos que raramente. Nem que qual é o A? O A algumas vezes, né, é o dobro ou é um mais que o raramente. Então não faz sentido essa média. Tá? Mas essa discussão está em aberto, né? Tem estatística que acha que vale por causa dos números grandes, se aproxima o resultado. Realmente os resultados são aproximados da mediana entre a média quando você faz muitas entrevistas e as respostas se comportam bem. Tá? Então, como você visualiza os dados ordinais? Aí temos mais maneiras. Né? Então a gente pode contar. Tá? Só que agora, quando a gente contar, a gente sempre vai mostrar em ordem. Tá? Tem que mostrar na ordem. E a gente pode fazer uma agregação. Isso aqui é uma agregação. Porque para o dado ordinal faz sentido falar, quais estão até aqui? Quantos estão até aqui? Quantos estão até aqui? Certo? Porque isso não faz sentido no nominal, porque eles não têm ordem. Você pode falar, quantos são do grupo A e B? Ok. Mas você não pode falar quantos estão até aqui. Outra maneira são os box plots. Eu adoro box plots. O box plot, a gente vai ver mais tarde, né? Mas como meus dados estão em ordem, isso aqui está certo? Eu posso colocar, né? Então eu posso separar também aqui as coisas em proporções, né, em contagens, né? Por exemplo, as mulheres e os homens, quantos foram substanciais, porque eu posso botar em ordem, então eu posso empilhar um no outro. Né?
Então eu posso fazer coisas assim. Aqui eu estou contando, aqui eu acho que tem, eu estou perdendo aqui uma coisa. Vou botar aqui um asterisco, porque eu estou me esquecendo aqui como funciona isso aqui. Mas esse aqui, né, que eu tenho um rótulo. Ah, sim, aqui eu estou usando só aqui que ele é ordenado, tá? Isso é ordenado aqui. Né? Aqui ele não é, aqui ele é intervalar. Tá? Aqui ele é ordinal. Então eu posso usar para separar, mas a ordem faz sentido. Isso que eu quero chamar a atenção. A ordem é importante. A ordem é importante. Só aqui não. Assim. Né? E aí a gente agora muda, né? Então, ok, então eu sei, ó, eu só posso operar aqui, né? Com média, não, desculpa, o mediano não pode fazer a média, né? Posso operar com a mediana. Ou a moda, sempre a moda é interessante. Aí eu tenho as medidas intervalares. Tá? Significa o seguinte, os intervalos e as distâncias têm sentido, eu tenho pelo menos um zero absoluto, mas eu não posso falar de proporções, não posso falar de dobro e metade, não posso somar e subtrair, né? E posso fazer as operações aritméticas nas medidas de intervalo. Né? Então a gente pode usar distâncias e alturas nas nossas medidas, nos nossos gráficos. Tá? A gente vai. Ué, por que ficou pouquinho aqui? Porque a gente vai. A maioria das nossas medidas intervalares, né? Primeiro elas aceitam todos os gráficos que eu mostrei antes, né? Mas a maioria das medidas que a gente usa realmente são medidas de razão, né? Onde a proporção tem sentido. E a gente vai falar mais tarde um pouco das medidas intervalares dos gráficos de novo. E aqui na razão a gente pode fazer todas as contas. Né? Porque eu tenho dobro, metade, triplo, né? Distância, tempo, coisas assim. Né? Então a gente tem aqui uma medida de razão bem complicada, a visualização, né? Onde eu tenho a população, ok? A população, apesar de ser uma contagem, né? Eu tenho um zero absoluto, não tem ninguém, né? E eu tenho as proporções são válidas. Tá? Aqui eu tenho a porcentagem de usuários de Facebook. Né? E aqui eu tenho a população do Facebook. Então, provavelmente aqui, sei lá, aqui é Hong Kong, né? Aqui é a China, pequenininho, porque não tem usuários de Facebook. Né? E eu vejo, quanto mais país tem, a proporção está no quadrante mais alto. Né? Então, vamos falar mais sobre escalas. Tá? Primeiro, né? As medidas categóricas ordinais podem ser contadas para se transformar numa escala de razão. Então, o nosso truque é esse. Se eu tenho classes, homens e mulheres, eu conto e transformo a contagem vira uma escala de razão, porque a contagem pode ser 0, pode ser 100, né? Pode ser, sei lá, 1 milhão. Né? As medidas em razão ou intervalar podem ser colocadas em faixas para se tornar medidas ordinais. A gente chama isso de binning. Né? Por exemplo, eu pego o salário, 12, sei lá, 12 mil reais, e fala, 12 mil reais é classe A. Aí o salário aqui, 6 mil reais, eu pego e boto classe C. Vou botar classe B, sei lá. Não sei qual é a norma, né? Então, isso aqui eu posso botar aqui salário alto, salário médio, qualquer coisa que eu quiser, porque é uma medida ordinal, então isso aqui são rótulos, não faz diferença eu botar A, B, alfa, beta, né? Isso e X. Não faz diferença nenhuma o que eu escolho. Tá? Então, e aí a gente tem uma outra escala, né? Que são escalas que só permite contar, não pode nem contar em classe. Tá? Essa escala absoluta é a mais básica de todas. Geralmente elas acontecem no domínio restrito, né? Pessoas. Então eu só posso contar e não vou ter classe. Eu escolhi assim. Né? Ok. Então vamos fazer uma revisão rápida aqui, né? Depois a gente vai sofisticar um pouco mais algumas coisas na hora dos gráficos.
né? E a gente vê assim, ó, característica. Eu sei a ordem. Se eu sei a ordem, ela pode ser ordinal, intervalar ou de razão. Podem ser feitas contagens, né? Todas elas permitem contagem de alguma maneira, né? Eu posso fazer a moda em todas elas, o valor mais frequente. Eu posso fazer a mediana, se bem que aqui a moda começa a perder sentido se for número real, né? Eu posso fazer a mediana, opa, todas elas menos a moda, né? Se só ter ordem. Mediana, ordem, associa direto. Eu posso calcular a média, só se faz sentido o intervalo. Então, isso aqui vem sempre junto, média e distância. E somar e subtrair, né? Eu posso somar e multiplicar e dividir, fazer média geométrica, possui o zero real. Então, esse par aqui só as de razão. Ok? Então, agora a gente vai para essa sequência de slides e passar para uma próxima sequência de slides.